vou explicar agora a lição de casa, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Uma produção de texto, não se assuste, é algo muito fácil de fazer, tá bom? Você vai realizar essa atividade no seu caderno de lição de casa de língua portuguesa. Quem não tem caderno de lição de casa de língua portuguesa, pode fazer no caderno que usa na classe mesmo, tá bom? Então, veja. Você já viu que as tiras contam uma história usando desenhos e palavras? Lembram que eu expliquei que as tiras são histórias em quadrinhos? E as tiras, normalmente, elas vêm aonde? Em jornais, em revistas. E, normalmente, no finalzinho do gibi, sempre tem uma historinha lá de 3 ou 4 quadrinhos, uma história bem curtinha, tá? Então, ó, agora você vai ler a tira a seguir e recortar a história e recontar a história só com palavras. Não é recortar, é recontar. Observe com atenção a tira de Nancy para entender a história. Depois, ouça as orientações do professor. Então, veja. A Nancy, né? Aqui é uma historinha da Nancy. A Nancy é essa menininha. Então, você tem que observar o que está acontecendo em cada quadrinho aqui para entender a história, tá? E aí, ó, você não está na sala de aula para conversar com um amigo, mas você pode conversar com alguém aí que está te ajudando a fazer a lição de casa, tá? Então, veja. Ó. O ambiente ou situação de cada personagem. Onde que eles estão? Ambiente é o local onde eles estão. Onde será que eles estão? Tá bom? Então, você vai conversar aí com o papai, com a mamãe, com alguém que está aí te ajudando, tá? O que os balões de pensamento dos meninos têm em comum? Vejam que os meninos estão pensando. A Nancy também está pensando, certo? Vamos lá. Então, você vai conversar aí com quem está com você. O que tem em comum? O que tem de parecido, de igual nos balões dos meninos, tá? O que o balão de pensamento de Nancy mostra? Aí só vai conversar, não vai escrever nada, gente. Vai conversar sobre o que o balão da Nancy está mostrando. O que torna a tira engraçada. Então, essa tirinha, esse conjunto de 4 quadrinhos, ó, 1, 2, 3, 4, é a tirinha da história da Nancy. O que torna esta historinha, nesta tirinha, engraçada? Aí você vai conversar aí também, só conversar, tá? No exercício 2, o que você vai fazer? Em uma folha avulsa, reconte a história. É isso que você vai fazer no seu caderno. Você vai escrever, por exemplo, um dia a Nancy e os amiguinhos dela, por exemplo, estavam onde? Aí você vai escrever onde eles estavam. E o que eles estavam fazendo. E aí você vai contar o que está acontecendo nesta história. Tá? Você vai recontar essa história que você está vendo. Não existe balão de fala aqui, não é? São balões somente de pensamento. E aí você vai contar essa historinha, tá? Lembrando que sempre tem que começar a historinha, por exemplo, um dia, numa tarde, na sala de aula. Vocês vão imaginar onde eles estão e vai escrever a historinha, tá? 3. Caso tenha dúvida sobre o registro correto das palavras, peça ajuda do professor. Eu não vou estar com vocês para ajudar a registrar corretamente as palavras, mas vocês vão escrever como vocês contam uma história, tá? Imaginem, por exemplo, você vai contar algo que aconteceu com você no domingo. Aí você vai falar, no domingo, na minha casa, eu estava almoçando com os meus pais. Se você for contar isso para mim, você vai falar desta maneira, certo? E na hora de escrever, você vai escrever a maneira como você iria me contar. Então, por exemplo, a Nancy estava onde? Aí você escreveu onde ela estava. Com os seus colegas. Eles deveriam estar fazendo o quê? Né? Dá para perceber aqui tem uma folha. Mas eles fizeram outra coisa. Cada um deles, inclusive a Nancy, fizeram outras coisas, tá bom? E aí vocês vão escrever a respeito disso. Depois de pronto o seu texto, e infelizmente nós não vamos conseguir colocar no mural da sala de aula,
por causa da pandemia, tá bom? Mas aí você vai mandar uma foto da produção que você fez no seu caderno, tá bom? Então, é esta a atividade de vocês. Se tiver alguma dúvida, a lição de casa. Lembrando que essa lição de casa é para a próxima semana, para a próxima terça-feira, que é a próxima semana. Desculpa, próxima terça mesmo, tô meio perdida no tempo. Mas é a próxima terça, tá bom, amores? Qualquer dúvida, se precisar de ajuda, na hora de registrar, peça para a mamãe e o papai me chamar pelo WhatsApp e falar, professora, meu filho, minha filha está com dúvida. Você pode ajudar? Que assim que eu ver a mensagem, a Pro vai ajudar, tá bom? Aí eu mando um áudio para vocês, ok? Então, um beijo e boa sorte aí na produção de texto.